Fala, turma! Estamos aqui hoje num formato diferente, porque eu trouxe um convidado para esse vídeo, o Gianluca, que é advogado, planejador financeiro e também consultor da Zanello Wealth. E hoje a gente vai falar de um tema que vocês já vêm demandando há muito tempo e de duas siglas que, se você ainda não ouviu, em algum momento da sua jornada como investidor, você vai se deparar com elas. Jean, obrigado pela participação, obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, Renan, eu que agradeço. Maravilha, vamos lá então. Vamos começar do básico. Jean, o que é um FIP? O que significa essa sigla e como ela é importante para o investidor? Vamos lá, o FIP, ele significa o Fundo de Investimento em Participações e é uma categoria dentro de fundos estruturados, assim como são os fundos imobiliários, assim como são os FDICs, os FIPs fazem parte dessa categoria de fundos estruturados. E como o próprio nome diz, o FIP, como Fundo de Investimento em Participação, ele é criado e estruturado justamente com uma finalidade muito específica, é permitir o investidor ter acesso a participações no mercado acionário, principalmente de empresas que não têm o capital aberto. Então, para aqueles que já ouviram falar de investimento em capital semente, ou seed money, venture capital ou private equity, o Fundo de Investimento em Participações busca justamente ser um instrumento financeiro para acessar esse mercado. E aí, naturalmente, dentro do FIP, da categoria FIP, há subcategorias, tá? Como FIP Semente, FIP de Empresas Emergentes, FIPE e FIP de Pesquisa e Desenvolvimento. Maravilha. Então, o investidor que está acostumado com fundo multimercado, fundo de renda fixa, aqui é outra coisa, seria muito mais parecido com um private equity, um venture capital, que são termos também que antes não era acessível a todo investidor, mas que em algum momento a maioria já ouviu falar. Seria isso então, Jean? Isso, perfeito. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação entre o FIP enquanto um fundo estruturado e os demais fundos, você citou, um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, um fundo de ações, porque eles são estruturalmente diferentes, né? Acima de tudo, a gente sempre tem que deixar muito claro que o FIP, assim como qualquer outro fundo, ele só é o veículo de investimento para acessar uma determinada classe de ativo ou subclasse de ativo. Então, nos fundos que comumente a gente acessa ali através de prateleiras de corretoras e de bancos, são os fundos 555, né? De acordo com a instrução da CVM. São fundos abertos. Então, eles permitem aplicação e resgate. Então, exemplificativamente, um fundo multimercado, a gente sabe que, de acordo com o regulamento, com a política de investimento do fundo, o gestor vai ter ali aquela amplitude para fazer uma gestão dentro de várias classes do mercado. E o investidor, por sua vez, ele vai acessar a corretora ou banco, vai procurar pelo fundo que ele é conveniente e, naturalmente, ele vai conseguir fazer um aporte nesse fundo e fazer resgates, eventualmente, desde que respeitado o prazo de resgate de liquidação. No FIP, já não é dessa forma. O FIP ele é estruturado também como um condomínio, assim como os demais fundos abertos, porém ele é um fundo fechado. O que isso significa? Significa que o investidor ele vai fazer o aporte nesse fundo via chamada de capital ou, eventualmente, via compra no mercado secundário. A gente pode explorar isso um pouco mais à frente, mas ele não vai permitir resgate. Então, diferentemente dos fundos abertos, o FIP, ele, se negociado, listado ou via balcão, ele só pode ser vendido pelo investidor que ingressou nesse fundo através da negociação direta com outro comprador. Então, nós temos essa diferença estrutural. Isso é muito importante justamente pela finalidade do FIP, né? Se você está pensando em ter uma parte do seu portfólio que comporta investimento numa aplicação mais sofisticada, digamos assim, que é uma venture capital, que é um private equity, você vai perceber que não faria sentido um FIP ter resgate. Porque suponhamos que você, junto com outros investidores, acabou investindo num grupo de empresas de capital fechado, que está em fase de desenvolvimento, que ainda tem um faturamento não significativo para ser uma empresa listada ainda, está em processo de desenvolvimento de governança, essa empresa ela tem um prazo de maturação para que ela cresça, se desenvolva, o equity se valorize, e aí, eventualmente, ela possa ser listada, que, a bem da verdade, é quase a grande maioria da finalidade de um FIP, né? Você desenvolveu uma empresa, que você fez investimento em participação, e permitir que ela cresça, melhore o nível de governança, fatura mais, e, naturalmente, ela seja listada no mercado e você consiga ter essa saída de capital, ou, eventualmente, seja comprado por uma empresa maior,
que você faça essa valorização do seu investimento. A grande questão é que quando a gente tem essa natureza de investimento, você tem um prazo de maturidade. E aí, se você permite o resgate das cotas, você estaria tentando puxar o capital de volta. Isso não é possível em investimentos dessa natureza. Então, para viabilizar esse tipo de investimento, a instrução da CVM 578/2016, que é a que regulamenta os FIPs, definiu que é um condomínio de cotas fechado, ou seja, é bom que o investidor saiba que o FIP normalmente ele tem pouquíssima liquidez. E para ele que ingressou nesse produto, se ele quiser vender, ele vai precisar ou vender as cotas no mercado de bolsa, caso o FIP seja listado, ou no mercado de balcão organizado, caso ele encontre um outro comprador para adquirir as cotas. Perfeito. Então, você que já tem algum fundo e está acostumado com aquele fundo multimercado D+30, tem o prazo de cotização, o prazo de liquidação, aqui é diferente. E, Gê, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o horizonte de tempo que o investidor deveria ter, então, ao alocar o seu capital nesse tipo de instrumento? E existem fundos, então, listados na Bolsa? Se sim, tem uma liquidez mínima para esse investidor sair antes? O que você daria de sugestão aí, pensando em liquidez, por mais que você já tenha deixado claro que é um investimento de longo prazo, afinal, você está investindo em empresas ali no seu estágio inicial? Perfeito. A grande maioria dos FIPs, ele vai ser de prazo determinado. E esse prazo determinado previsto no regulamento, geralmente ele varia entre 7 a 12 anos. Tá? Vai encontrar FIPs com prazo um pouco menor e FIPs com prazo um pouco maior, mas é o prazo médio onde os investidores julgam adequado o tempo de maturação dos investimentos que possam ser feitos. O FIP, hoje, atualmente, pela instrução da CVM, ele é exclusivo para investidores qualificados e, naturalmente, para investidores profissionais. E sim, há hoje alguns FIPs listados no mercado da Bolsa. E a grande maioria desses FIPs são os FIPs de infraestrutura, porque aqui é importante a gente fazer uma diferenciação. A própria CVM, ela faz uma classificação dentre os FIPs, porque há várias subcategorias. Então, ela faz uma diferenciação entre porte do FIP e entre estratégia. Então, nós temos, se olharmos pela perspectiva do porte, nós temos os FIPs de seed money ou capital semente, que são os FIPs, de fato, aqueles com investimento extremamente sofisticado, próximo a desenvolver uma startup, algo assim, com faturamento anual de até 16 milhões. Então, esses são os FIPs de capital semente. E nós temos os FIPs de empresas emergentes, que aí podemos colocar tanto Venture Capital quanto Private Equity, que são as empresas com faturamento anual de até 300 milhões. Então, já temos uma subcategoria nesse sentido. E aí nós temos também os FIPs multi-estratégia. Os multi-estratégias são os comumente ofertados por alguns bancos para determinados segmentos de clientes e por corretoras, tá? Também para os investidores qualificados, porque é uma exigência da CVM. Então, o multi-estratégia, naturalmente, assim como um fundo mercado, ele pode passear entre as subclasses de FIPs. Ele pode fazer investimento em capital semente, em private equity, em venture capital, e também no FIP destinado à infraestrutura, que é uma outra subcategoria, e o FIP de pesquisa, produção econômica em pesquisa e desenvolvimento, que é o FIP PDIE. Então, nesse caso, os FIPs de capital semente, os FIPs de empresas emergentes e os FIPs muito estratégicos, a grande maioria deles não são listados em bolsa. Tá? Então, se o investidor recebeu uma proposta, aceitou, ingressou nesse FIP, teve chamada de capital, aportou recurso e, eventualmente, ele deseja sair antes do prazo de vencimento do fundo, né, antes do encerramento pelo prazo determinado que está estabelecido no regulamento, ele vai precisar achar um outro comprador. E, normalmente, isso é feito através do balcão organizado via CETIP. Agora, quando a gente vai para os FIPs IS, que é uma outra subcategoria, que tem alguns detalhezinhos mais específicos, esse nós já temos uma quantidade maior listada. Hoje são aproximadamente 18 FIPs IS listados. Tá? Eles ainda são significativamente pequenos, onde o maior deles hoje tem um patrimônio aproximado de 1,5 bilhão de reais, que é o Perfin, o código negociado PFIN11, que é uma estrutura entre a Perfin e a Lupar. Esse é o nosso maior FIPE no mercado listado em bolsa. E nesses casos, aí sim, por estar listado em bolsa, o investidor ele pode tanto comprar quanto vender suas cotas no mercado de bolsa de valores, tendo aí a liquidação em D2. Perfeito. Por ser um produto estruturado, faz ainda mais sentido o apoio de um consultor, de alguém especialista nisso. Mas para o investidor que
acabou de cair nesse vídeo, gostou desse assunto e quer começar a se aprofundar e até saber quais são os indicadores, o que é mais importante numa primeira análise, o que você daria de sugestão, de dicas, Jean, para essa pessoa analisar, por exemplo, esse fundo que você acabou de comentar? Perfeito. Analisando sobre o aspecto do FIP de uma forma geral, vai ser indispensável que o investidor avalie muito bem a expertise da gestora que vai fazer a gestão desse fundo. Por quê? Os FIPs, eles são investimentos muito sofisticados. Então, naturalmente, você vai precisar ter o background dessa gestora para avaliar se já teve outros projetos, se ela já conseguiu desenvolver em outros FIPs e teve capacidade de agregar valor nesse investimento. Porque, sendo um investimento extremamente sofisticado, como capital semente, uma empresa emergente, esse gênero, você vai ter pouca informação. A empresa investida, naturalmente, ela vai ser uma empresa menor, não vai ter capital aberto, não vai ter balanço exposto publicamente. Então, vai ter uma extrema dependência para com a gestão e um alto grau de confiança nessa gestão. Então, para aqueles que são investidores qualificados e que desejam acessar os FIPs, é importantíssimo que você avalie esse histórico da gestão, principalmente, e, naturalmente, qual é a estratégia, qual é a política de investimento dele. Vai investir em venture capital, vai investir em private equity, teve histórico, já conseguiu desenvolver capital em outras empresas. Por exemplo, o iFood, a Smart Fit, são empresas que vieram de investimento dentro de FIP, inclusive. Então, esse ponto é extremamente importante. Agora, se você vai em FIPE, que já é listado ali, além de você naturalmente avaliar a gestão, vai ser importante você avaliar o setor também. Opa, esse FIP, esse FIPE, no caso, né, a subclasse infraestrutura, ele está onde? Ele está em saneamento, ele está em rodovias, setor logístico, ele está no setor de energia, geração, transmissão, distribuição. Então, isso vai ser importante porque você já tem um acesso maior ao segmento onde esse FIPE está investido e você consegue analisar, peraí, qual que é a natureza da atividade de infraestrutura? É um contrato de transmissão? Um contrato no mercado regulado, mediante leilão. Então, nós temos mais segurança nisso. É um contrato de geração de energia no mercado regulado ou no mercado livre. Então, isso é importante ser avaliado naturalmente para cada segmento. Cada subsegmento da infraestrutura tem um grau de risco diferente, um é mais cíclico, o outro é menos cíclico, então naturalmente você tem que fazer essa análise um pouquinho mais apurada, assim como naturalmente é feito para as empresas de capital aberto do setor de infraestrutura. E naturalmente, os FIPs, e principalmente os FIPEs, eles são fundos que geralmente, na estrutura de capital, eles são mais alavancados. Por quê? Porque geralmente, por ser contratos longos e com mais previsibilidade, nos FIPs e ES, aqui eu estou dizendo, as empresas conseguem tomar mais dívida com capital com custo mais baixo. Então, a estrutura de capital acaba sendo favorável. Então, é importante você analisar isso justamente para fazer uma projeção de taxa interna de retorno, para fazer comparação com os pares e o custo de oportunidade, para que você eventualmente não compre um fundo, por exemplo, um FIPE só pela distribuição de rendimentos. Mas é importante que você tenha ali, dentro da estrutura e da taxa interna de retorno esperado, um custo adequado de oportunidade do seu capital. Perfeito. Enquanto você falava, me veio na memória alguns momentos onde, no nosso comitê de escolha de fundos, falando de fundo de ações, fundo de multimercado, a gente tem sempre duas divisões, né? Uma hora que a gente vai analisar a parte quantitativa, que é relativamente fácil, se você estudar, tem uma certificação, uma boa formação, e a parte mais difícil, que é a parte qualitativa, que é entender quem é a gestora, o gestor, o histórico daquela equipe, o processo, gestão de risco, né? Por isso que foi tão importante você colocar esse aspecto de análise de quem está por trás do projeto. Afinal, é um projeto ainda em fase inicial. Então, mais importante do que aquele PowerPoint bonito, aquele storytelling bem feito, é quem está por trás ali daquele projeto. Jean, quero agradecer a sua participação. Na descrição desse vídeo, pessoal, você vai encontrar as redes sociais minhas, as redes sociais do Jean, acompanhe ele também no Instagram, e o link do nosso Multifamily Offices Anelo Wealth. Se você quer ser bem assessorado de uma forma independente, com uma visão global do seu portfólio, seja no Brasil, seja no exterior, entre em contato para que a gente possa marcar a nossa reunião. Até a próxima!